Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos vocês, né? Uma ótima quinta-feira, trazendo mais notícias sobre os fundos imobiliários e hoje nós vamos trazer uma novidade, né? Uma das principais promessas aí para o ano de 2024 são os fundos voltados para infraestrutura, certo? Então, você tem fundo de shopping, fundo de escritórios, fundos logísticos, né? Fundos voltados para o agro, fundos voltados para CRI, fundos voltados para CRA, né? Fundos de fundos. E um novo segmento que tem surgido são os fundos imobiliários voltados para a infraestrutura. O que ele faz? Ele vai comprar debêntures, né? E o que são debêntures? São formas de financiamento de grandes projetos, como rodovias, saneamentos básicos, né? Aeroportos, né? Rodovias. Então, este fundo tem como finalidade justamente investir no segmento de infraestrutura. Então, alguns motivos por que ele tem chamado tanta atenção. Primeiro, a alta demanda no Brasil. Como o Brasil ele é um país continental, né, é crucial o desenvolvimento de infraestrutura. Então, precisa de financiamento para essa obra. Então, é um tipo de fundo que tem uma alta demanda. Um outro ponto é que o Brasil é um dos 5 maiores países do mundo e, evidentemente, existe ainda uma grande demanda por infraestrutura, ainda nos grandes centros urbanos. Imagina na região metropolitana, na região interiorana, ainda é mais carente ainda. Outro ponto interessante que tem chamado a atenção é o otimismo com relação à segurança jurídica, né? Que ela vem se fortalecendo no intuito de proteger aqueles que investem nos setores de infraestrutura. Outro ponto também que chama a atenção o rendimento, né? A maioria dessas debêntures, elas são indexadas ao IPCA, porque elas são de longo prazo. E nós sabemos que o Brasil é o país da inflação. Então, quando você investe nesse tipo de segmento, essas obras, evidentemente, elas têm um prazo um pouco mais longo e isso garante um retorno maior. Outro ponto também que muitos não sabem é porque quando você investe em um fundo de infraestrutura, você tem duas vantagens. A primeira vantagem é que você tem os rendimentos isentos de impostos, que isso acontece com todos os fundos imobiliários. O segundo ponto é que o seu ganho no valor da cota, ele também é isento. Por exemplo, se eu compro um fundo imobiliário no valor de R$ 100 e eu vendi ele por 110, eu tive um ganho de R$ 10. Então, eu vou ter que pegar R$ 2,50 desses R$ 10 e pagar para o leão, ou seja, é um tributo, é imposto de renda. Você vai pagar sempre 25% em cima daquele valor que você ganhou, que foi R$ 10. No caso dos fundos de infraestrutura, se você comprou por 100, você vendeu por 110, todos os 110, essa margem de R$ 10, ela é sua. Você não precisa pagar os 25% de imposto de renda. Por quê? Porque ele é um fundo imobiliário voltado para debêntures, né? E debêntures são incentivadas, debêntures elas são isentas de impostos, né? Outro ponto é que esses projetos de infraestrutura, embora muitos deles sejam em sua grande maioria privados, né? Eles contam com o apoio do governo federal e o governo estadual, né? Todos os governos, independente de federal, estadual, eles contam com o desenvolvimento da infraestrutura. É tanto que as debêntures são incentivadas, ou seja,
o próprio governo dá total isenção fiscal para quem investe em infraestrutura. Outro ponto é a diversificação, né? Os fundos de infraestrutura, eles possibilitam a você ter um segmento a mais dentro da sua carteira, né? Você tem o fundo de shopping, você tem o fundo de escritório, você tem o fundo de logística, você tem o fundo de fundo, você tem o fundo de CRI, né? Ou seja, de papel, e agora você tem um fundo de infraestrutura, mais um segmento com grande potencial, diversificando ainda mais a sua carteira, certo? Então agora nós vamos para algumas dicas, né, que o Bruno Perini acabou recebendo aí no último podcast de alguns fundos voltados para o segmento de infraestrutura, que eles são confiáveis, né, que tem um grande potencial, né? No último vídeo aí que ele acabou gravando, ele trouxe aí 3 indicações. O primeiro de todo é o Cadif 11, né? Que ele é um fundo imobiliário voltado para o segmento da infraestrutura e ele é administrado pela Quineia, né? Quineia é gestora do KNCR11, Canip, né? KNSC, ou seja, é uma gestora bem conhecida. No dia de hoje, né, que é para vocês verem, que é hoje, dia 28, a cotação dele está R$ 138,60. Entregou nos últimos 12 meses um dividendo de 9,7, só que esse dividendo foi bem maior, principalmente quem comprou antes. Por quê? Porque ele teve uma valorização de mais de 21%. Né? O seu preço sobre o valor patrimonial já passou de 1 e a sua liquidez é de 2,7 milhões, né? Ou seja, já tem uma boa liquidez, né? Como vocês podem observar, vem subindo, né? Não somente no ano de 2023, mas nos últimos 5 anos ele vem gradativamente subindo. Por quê? Porque o Brasil é um país carente no segmento de infraestrutura, né? Outro ponto interessante do Cadif, né, administrado pela Quineia, é que ele só tem atualmente 25.412 cotistas, né? Tem um valor patrimonial por cota de R$ 133,45, tem mais de 20 milhões de cotas já no mercado, que isso é um bom sinal, e aqui está o ponto interessante. Um belo patrimônio de 2,7 bilhões, ou seja, um fundo altamente seguro e que tem entregado aí um excelente dividendo de R$ 1, certo? Se nós descermos mais aqui, nós vamos observar que desde que ele começou, que tem mais de 2 anos, ele nunca perdeu para a inflação, né? A rentabilidade sem descontar a inflação e a rentabilidade descontando a inflação, ele ainda consegue bater, certo? O dividendo atual de 9,7, ele já foi maior, porque a cota se elevou, evidentemente o dividendo ele cai proporcionalmente, embora ele tenha entregando aí R$ 1 desde ali do mês de fevereiro para março que ele entrega R$ 1, certo? Outra dica, né, que o Bruno Perini recebeu foi o Infra 11, né? O Infra 11. O Infra 11 não é administrado pela Quineia. O Infra 11 é administrado pelo Itaú. A sua cotação está R$ 109,28, né? Entregou excelente dividendo de 11,15, tem um preço sobre o valor patrimonial de 1,05, tem uma liquidez de 1,4 e mais uma vez uma valorização de 21,44 e a tendência é subir. Por quê? Uma das características do governo atual, todo mundo sabe, né? Embora seja um governo de esquerda, é investir em infraestrutura, né? Os famosos PACs, né? Programa de Aceleração do Crescimento, né? Ele já tem uma taxa de administração bem menor do que o Cadif é 1,1,
aqui é 0,85, tem um menor número de cotistas, somente 14 mil, ou seja, interessante para você ficar de olho, né, porque é um segmento novo. Tem mais de 9 milhões de cotas já no mercado, né? Tem um valor patrimonial por cota de R$ 102,90. O seu patrimônio já está se aproximando a 1 bilhão, né? E o seu último rendimento foi 1,09. E ele, à semelhança do Cadiff, nunca perdeu para a inflação, né? Nem na rentabilidade sem descontar a inflação, e nem descontando a inflação, certo? Porque, como ele é um fundo voltado para a compra de debêntures incentivadas, o que você vai comparar é com o IPCA, não é com o CDI, né? CDI é juro para curto prazo, longo prazo sempre é IPCA. Um ponto importante é que desde que ele surgiu, só teve um único mês, né, que foi o mês de fevereiro, que ele distribuiu um dividendo menor do que 1% ao mês. Em toda a sua trajetória sempre foi maior, né? Então acontece geralmente só 2 vezes, né? Desde que ele surgiu, ele entregou um dividendo menor do que 1% ao mês, somente 2 vezes, desde que ele surgiu. Ou seja, tem um alto potencial, né? Tanto o Cadiff como o Infra, você pode ir comprando cotas, no caso aqui até o dia 30 de dezembro, né? No dia 7 de janeiro, provavelmente você vai receber 1,5 ou 1,9, né? Porque aqui é para quem comprou em novembro, né? Quem comprou até o dia 30 de novembro recebeu no dia 7 de dezembro. Então, mais ou menos o que nós esperamos, quem comprar até o dia 30 de dezembro, ou seja, comprar até hoje, no dia 7, né, vai estar de 7 de janeiro, vai estar recebendo dividendo maior do que R$ 1. A última sugestão que foi dada para o Bruno Perini foi o juro 11, né? O juro 11 da Esparto, né? O preço da cota está R$ 109,57, né? Um dividendo mais alto da categoria, 13,34%. Seu preço sobre o valor patrimonial, 1,08%. Liquidez diária 2,1 e uma valorização de 20%, ou seja, o juro 11 estava entregando dividendo lá no início do ano na casa de 15% e 16%, né? Evidentemente, como teve essa elevação na cota de 20%, o dividendo caiu, né? A taxa do dividendo caiu, mas mesmo caindo ficou na casa de 13,37. Não é o dividendo que caiu, o dividendo é o mesmo, o problema é a cotação. Se a cotação sobe, evidentemente o dividendo proporcional ele diminui, né? Isso é o básico dos fundos imobiliários. Taxa de administração 1%, né? Número de cotistas mais do que 23 mil, ou seja, está começando, vamos ficar de olho, né? Cotas emitidas ainda bem no começo, 4,7 milhões, valor patrimonial por cota R$ 101,09. Seu patrimônio é um dos menores, né? Agora que está chegando a meio bilhão, mas o seu rendimento é o maior, 1,50 por cota, né? O que nenhum fundo de papel está dando atualmente esse rendimento, né? E desde que ele surgiu, né, ele conseguiu bater a inflação todos os meses do ano. E quando descontado, mesmo descontando a inflação, você tem um ganho de 30%, ou seja, é um ganho muito alto, pessoal, né? Um ganho muito alto, né? Desde que ele surgiu, né, sempre distribuiu um dividendo, né, de 13,37% e nos últimos 5 anos ele chegou a entregar 18,7%, ou seja, bem alto, né? Bem alto mesmo, porque como ele investe em debêntures, debêntures é incentivado, ou seja, o governo estimula a emissão de debêntures,
e elas são isentas de imposto, né? O seu dividendo veio subindo, né? Bateu 1,75, depois foi para casa de 1,50 e vem se mantendo, né? O ponto interessante é que se você comprou cotas dele até hoje, né? Olha que interessante, até hoje, dia 28, quando for no dia 15 de janeiro, vai cair lá na sua conta R$ 1,50, ou seja, um excelente dividendo, certo? Então aqui mais um vídeo do nosso canal, trazendo notícias sobre fundos imobiliários, hoje trazendo notícia sobre o segmento de fundos voltados para a infraestrutura que investe em debêntures incentivadas, né? Porque muitos de vocês preferem comprar debêntures, não façam isso. Não comprem debêntures, invistam em fundos que compram debêntures, porque quando você compra uma debênture, você vai ter que levar ela até o final para você conseguir a rentabilidade dela. Mas acontece algumas coisas na nossa vida que a gente precisa vender antes. E quando você vende antes, você fica com prejuízo, porque debênture você tem que levar até o final. Quando você compra através de um fundo imobiliário, você não tem essa preocupação. Ó. Olha a liquidez do CADIF, 2,7, ou seja, na hora que você precisar vender essa debênture, você vai lá na bolsa e vende. E você vai ser isento tanto do dividendo, como você vai ser isento do ganho que você teve com a cota. Então, é algo que não acontece com nenhum segmento dos fundos imobiliários. Então, mais um vídeo aqui para vocês, né? Vocês possam curtir aí o nosso canal, seguir, compartilhar, comentar, para a nossa comunidade seguir crescendo. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.